Salve, salve, senhoras e senhores, muito bem-vindos ao TYcast. Hoje eu tô aqui com uma pessoa diferente do meu lado, Lucas Lindolfo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Você quer o Cris? Primeiro você, primeiro cara que tá do meu lado. E aí depois queria apresentar pra vocês, rapaziada, hoje estamos aqui com o Henrique Kriegner, E aí, do Dunamis Movement, muito isso bem-vindo. aí. Obrigado por me receber, pelo convite. Feliz de estar aqui com todo mundo. É isso, cara. A ideia é a gente conhecer a tua história aí, vamos bater papo, sentar pra trocar uma ideia. E Boa. a gente tava conversando aqui um pouco antes de entrar no ar, né? Você contando um pouco da sua história, você voltou recentemente pro Brasil, tá fazendo mestrado nos Exato. Estados Unidos. Conta um pouco pra rapaziada aí. Foi da hora, cara. Eu fiz mestrado em políticas públicas Tá. e aí foi apaixonante, assim. Fiz uma universidade cristã, a Liberty, e é uma universidade que é 100% cristã, e não só de nome, né? Isso é um negócio que é legal, que eu aprendi muito, porque é uma universidade que ensina a partir da Bíblia. Nossa, Então, isso é legal. aprender políticas públicas a partir da Bíblia foi uma experiência que, cara, foi uma bênção de Deus. Então, foi uma bolsa, estava contando pra vocês que foi uma bolsa de estudos que eu recebi, e inesperado, e não poderia ter sido melhor, assim, aprendi pra caramba. Foram 2 anos, ralei pra caramba, mas foi bom também. Não, e eu acho que é um negócio que... O legal é que te dá ambiente pra você levar a palavra de Deus pra fora, mas eu acho que ele inibe muita gente, assim, eu imagino que as pessoas que estudem lá na faculdade sejam gente que já vem de um background cristão, né? Exato. Porque senão vem gente de fora, assim, o cara deve ser muito confrontado, né? E até tem uns, viu, porque é uma faculdade também de excelência. Então tem gente que vai porque curte um curso, fala, ó, isso aqui é referência, é perto da minha casa, sei lá, eu tenho alguma possibilidade de entrar, ganhar uma bolsa, alguma coisa. Não pela o cara fé vai. mesmo. Não pela fé. E tem gente que vai porque o pai mandou consertar também, né? Então fala assim, ó, você tá muito louco, Reformatório, assim, bota né? numa faculdade evangélica aí pra poder, entendeu? Tem gente, igual o colégio cristão, tem muita gente que o pai fala, ó, você vai pro colégio de crente. E então rola isso lá também, mas assim, a maioria do corpo lá de estudantes é bem firme mesmo. E isso é um ambiente muito legal, assim. Tem visões teológicas um pouco diferentes, eles são bem tradicionais, então tem uma pegada diferente, mas cara, é o mesmo corpo, né? Então a gente tá junto, então é muito bom. Você pega os alunos reunidos 2 vezes por semana para adorar, tem uma pregação, todo mundo junto, sabe? São 17 mil alunos, todo mundo reunido para adorar a Deus e receber uma palavra e participar. Tem o culto também. No culto, isso acho que é um indicativo legal lá, é que, pô, no culto, o culto é voluntário, né? Essas reuniões que eu falei de adoração, etc., é obrigatório, todo mundo tem que ir. Mas o culto é voluntário, de quarta à noite. E o culto bate umas, 13 mil pessoas, 14 mil pessoas. Caramba, Então você pensa, pô, uma faculdade de 17, você tem uma grande parte que escolhe ir pro culto, né? E poderia ir, sei lá, É nessa que aquele rapaz que é da Zion também, que era o Kiki. O Kiki tá tocava lá, no louvor, o Kiki tá lá. Agora o Kiki se formou. Tá. Mas ele também tava lá. Eu pergunto que eu vi, assim, o vídeo, cara, é um ginásio cheio de assustador. gente, é um negócio assim, assustador, parece. Ó, meu, toda semana tem conferência nessa faculdade. Parece né? uma mega conferência, né? cara. Tipo, um negócio gigantesco, assim, 2, 3 vezes por semana, assim, é animal. Mas acho que é legal até ouvir isso, porque a gente tava falando, inclusive, agora há pouco com a Rafa, né, que tá aqui, tá ali sentada, sobre a necessidade que a gente tem, principalmente pro jovem, de quebrar essa visão de que igreja é fuga de cursinho, igreja... viagem pra Jocum fuga de faculdade, tipo assim. Até a gente tá começando a caminhar isso no TY, tentando quebrar essa mentira e criar estruturas para poder capacitar a pessoa de enxergar, cara, é importante a gente abrir nossa mente. Eu sei que você tem muito essa bandeira levantada, o Dunamis, acho que é legal falar um pouco sobre isso também, porque querendo ou não, a Liberty, pelo que você tá falando, é o case disso, né? Uma faculdade boa, que pessoas que não têm a mesma fé enviam seus filhos como filhos, tipo assim, ele pode nos converter, mas pelo menos vai ser um bom político, um bom professor, um bom, enfim, da onde quer que ele atue. Então acho que é legal falar sobre isso também. Da hora. Não, cara, eu acho que um exemplo assim que eu vejo é na minha própria vida desde pequeno já, porque meus pais, mesmo não sendo cristãos, eles me colocaram num colégio cristão, e por conta da excelência de ensino. Então eles viram, tinha um colégio cristão perto de casa, que eles falaram, esse colégio aqui é bom. Mal sabiam eles que ali eu ia ter estudo bíblico e um monte de coisa, né? É claro que também a minha conversão vem depois, né? Mas assim, isso já é um exemplo. E eu vejo quanto mais a gente consegue alcançar as pessoas, se a gente trouxer serviço mesmo para a sociedade. Então, se a gente tiver colégios de excelência, se a gente tiver empresas de excelência, qualquer coisa que a gente puder servir as pessoas, e aí as pessoas então vão ser alcançadas pelo Evangelho, cara, a gente vai ter muito mais porta de entrada do que só o discurso, talvez, né? É óbvio que é importante falar, a gente tem que pregar e tudo mais, mas tem essas obras também que ajudam. E eu vejo isso muito assim, falta mesmo no Brasil e falta na nossa mentalidade. Você falou um negócio muito importante, que igreja não é desculpa.
E eu acho que a gente tem que começar quebrando, sabe onde dá pra pegar? Nesse negócio de eu sinto. Sabe, essa mania do eu sinto isso, eu sinto Coringa, isso. né? Deus me falou, Deus falou. É muito perigoso isso, cara. É claro, eu creio que Deus fala com a gente tá ali, você vai ver na Bíblia, o Espírito Santo tá com a gente tá ouvindo e tem que estar em sintonia mesmo, mas a gente tem que ir um pouquinho mais fundo nisso aí, tá muito superficial. Eu tô tendo essas conversas também lá na nossa igreja, na Zion e com outras pessoas, que é, cara, esse negócio de, Deus me falou isso, aí amanhã ele fala assim, não, mas Deus me falou aquilo, aí pô, esse Deus tá esquizofrênico aí, né? Ele vai pra um lado, vai pro outro, e tipo, Deus falou que eu tinha que fazer isso, aí não deu certo, o cara volta. Uai, Deus errou? Então, Deus não erra. Então, a gente pode até ouvir, né, de forma errada e na tentativa, com o coração genuíno mesmo, ouvir uma direção, se confundir. Mas Deus não erra. Então, a gente tem que começar a assumir responsabilidade nisso também, né? De não ficar com esse negócio de, eu senti disso aí. Eu vi um meme outro dia que falou assim, crente nunca é demitido, né? É Deus que fechou a porta. Aí você fala, pô, pelo amor de Deus. A temporada acabou, né? Exato. Você foi demitido, tá bom. Para, senta, chora o que você tem que chorar, toma aí o impacto, mas analisa o que você fez de errado, o que deu, sabe, o que você pode melhorar pro próximo. Não foi Deus que fechou a porta, foi isso que faltou com competência, sei lá. Então, a gente não espiritualizar muito e a gente consegue servir muito mais a sociedade assim. E aí eu acho que nessa vem você tirar proveito dos feedbacks que você recebe, né? Porque às vezes você não tá sendo diligente com o teu trampo, se você muitas vezes recebe um feedback ali da tua direção, ao invés de você pegar isso e transformar em instrumento, ferramenta para Deus te impulsionar no seu próximo trabalho, você acaba limitando o agir de Deus ali no seu futuro trampo, porque você fala, cara, não, Deus que fechou essa porta. Exato. É boa. A gente estava até trocando uma ideia, um dos últimos episódios que a gente gravou foi com um casal de missionários aqui da Yahoo, o Lucas e a Carol Wagner. Sim. Eles estão à frente de um trampo muito legal que a gente tem aqui, chama Yahoo, que eles trabalham em Moçambique, então trabalho de assistência social lá, eles cavam poços lá, levam roupa para as crianças, trabalham com nutrição lá. E eles estavam falando muito isso, quanto eles têm visto lá em Moçambique, que tem muitas instituições hoje, a própria Jocum, ela envia missionários com trabalhos fixos já. O cara não vai mais pra fora, tipo assim, sou um missionário e tô lá fazendo um curso, entendeu? Ele vai e ele trampa no TI de uma empresa, ele trabalha no RH de uma empresa, porque às vezes não se sustenta, o cara tá há 20 anos num país lá e ele tá falando, não, tô fazendo um curso de 6 meses aqui numa instituição. Exato. Então é legal essa visão estratégica de você conseguir enviar pessoas, não só para atuar ali na esfera ministerial, mas ter noção que isso transborda pro corporativo também, Exato. assim, né? Exato. Eu acredito muito, assim, no poder dessas missões específicas e também da missão de curto prazo. Acho que tem o seu valor, tem a sua importância, sabe? Porque você pega, por exemplo, um cara que ele tem trabalhado, tá no mercado de trabalho, não sei o quê, e de repente ele pega um mês de férias e ele quer fazer uma missão de um mês, assim, sabe? A gente não pode também falar, pô, isso não tem valor, ou isso é menos, ou... Tem gente que é frontalmente contrário, né? Falar, você mais atrapalha do que ajuda, não sei o quê. Claro que não, cara. Pô, todo pastor de igreja local sabe que se você tem um reforço de gente boa vindo, mesmo que seja por um mesinho, pô, o cara pode ajudar a ministrar nas casas, pode ajudar, sei lá, reformar a igreja, sabe? Tem muita coisa que dá pra fazer. Mas a nossa mentalidade não pode ser de curto prazo. Acho que essa é a diferença. Eu posso até fazer uma missão de curto prazo, uma coisa mais imediata, mas a mentalidade ali tem que ser de longo prazo, que tá bom, eu vou ter um mês que eu vou tirar das minhas férias aqui da minha empresa e vou lá. Mas o que eu posso fazer lá que vai dar um impacto maior, assim, sabe? E não ficar só nesse, sei lá, nesses arranques, assim, de última hora. Eu sou pastor de jovens aqui na IA, e a gente, quando eu assumi os jovens, tinha o Ministério de Missões, e eu entrei nesse lugar de radicalismo, tipo assim, de aversão a essa visão eventual de missão. Então, de assistencialismo mesmo. Então, assim, eu só ajudo o necessitado no contexto onde eu ponho a camiseta do voluntário e tem alguém fazendo a cobertura do stories, tira o selfie, até. Aí você falou da África, é o exemplo da África, mano. A galera vai, tipo, e, mano, gasta mais tempo. Tipo, uma vez eu vi uma pessoa que ia pra África fazer uma missão e ela, dias antes da viagem, quebrou o celular dela. E era um iPhone da época, do momento, eu não lembro que número que era, mas era o mais atual. Ela ficou desesperada, porque, cara, como eu vou fazer a cobertura da viagem? E aí, tipo assim, a cobertura da viagem não Foi Deus que quebrou esse celular. Tipo, a cobertura não era as paisagens, era ali, ó, dando, olha, esse aqui é o Brian, ele tá 3 dias sem... Sabe assim, aquele negócio super sensacionalista. Então, assim, por aversão a isso, a gente... Eu falo por mim, né? A Carol menos, mas eu, não quero que faça só por fazer, e ficava nessa. E aí...
recentemente Deus deu uma palavra pra Carol, né, amor? A minha esposa tá ali sentada. Ela tava num culto, Deus falou 21 pra ela. Pra resumir uma história longa. E basicamente 21 ela foi, cara, orando, gerando em Deus, entendendo o que era isso. E era 21 razões, foi um evento que a gente teve dos jovens lá atrás, 3 lideranças antes de nós, com 14 anos atrás. Foi quando os jovens eles saíram pra servir a comunidade aqui na Leopoldina. Então ele limpou o banheiro do asilo e foi um impacto que deu início ao Ministério de Missões dos Jovens. Então ela entendeu que era um chamado de Deus pra gente falar, cara, se posiciona. E aí até a palavra que Deus deu pra ela foi sobre muito domínio, assim, muito governo no bairro da Leopoldina. Então, parênteses, que lá Martina eles sempre falam, cara, a gente chegou aqui na Leopoldina, cara, era um bairro muito precário, muito tomado ali pela criminalidade, por droga e tudo. E quando chegou, óbvio que não é só por isso, mas nós cremos que, cara, existe um impacto do reino de Deus aqui. Começou a desenvolver, hoje é um dos bairros mais valorizados e mais em valorização do mercado. E ela sentiu como se fosse um chamado de Deus. Prova disso é o prédio que estão construindo aqui na frente, né? Uma empresa multinacional gigante. Não, e assim, a história de quando tudo é mata é literal aqui na Leopoldina. E a Cá sentiu com um chamado pro jovens dentro desse chamado da igreja. Legal. De, cara, estabelecer essa influência e através, por exemplo, dessas ações. Então hoje a gente começou, teve de manhã, a gente estava falando das ações, foram 11 ações de impacto social, mas com um propósito de resgatar esse coração missionário, assim. Só pra compartilhar de que eu mesmo entrei nesse lugar de, não, melhor, se for eventual, nem faz. Mas não, cara, tem um propósito. Aí hoje a gente até falou, cara, hoje você teve a oportunidade de fazer com um grupo, mas você tem a oportunidade de fazer todos os dias, né? Com a moça que limpa a sua casa, não é assim, é só levantar a cabeça, olhar ao redor, né? Essa é a mentalidade de longo prazo, cara. É tipo, você entender que, tá bom, todos nós somos missionários. É isso aí. Se a gente tem a grande comissão e ela é pra todo cristão, significa que a gente é missionário, cara. Então, agora, eu vou exercer minha missão, talvez num campo diferente do seu, diferente do outro, diferente do pastor que tá lá, dos pastores que estão lá liderando em Moçambique. Mas é um campo missionário, mas é uma farmácia. É isso aí. Mas é um consultório, mas é um cartório. Eu trabalho lá no cartório. Ali é meu campo missionário. E a gente entender que... E quando você vai ativando nessas experiências, eu acho que isso traz para as pessoas uma experiência assim de, tá bom, eu também posso fazer, sabe? Você vai, beleza, vamos organizar todo mundo e a gente vai um dia nesse lugar, nesse bairro. Aí lá a gente ora, lá a gente prega. E aí você tem esse gancho para poder dizer, pô, por que você não pode fazer isso no cartório que você trabalha, entendeu? Na farmácia que você trabalha, no escritório de advocacia, onde que você está inserido, vai lá e faz, entendeu? Então acho que essa é o grande ganho também dessas missões de curto prazo. Desculpa falar demais, mas eu tenho até um testemunho nisso, assim, de que a gente, eu contei hoje lá pro pessoal, que eu fui uma vez como pastor da igreja, falei, pô, eu sou pastor, não quero estar só no palco, vou lá servir algumas das comunidades que a gente serve aqui como igreja, né? Sim. Então é uma comunidade que a gente chama de Fazendinha, ali perto da Marginal. Eu fiz ali um antepalavra para as irmãs, principalmente que é o horário que eu fiz, só podia mulher. Então, foi para as irmãs e depois eu fiz um louvor e tal. E uma das pessoas que assistiram, depois que eu saí, ela me abordou e falou assim, pastor, você me reconhece? Eu, não. Aí ela começou a falar assim, eu limpo a sua sala. Caramba. E aí, sabe, o que ficou no meu coração é, cara, por que eu precisei fazer isso que eu tô fazendo por ela aqui nesse ambiente, não todos os dias que ela me viu aqui, sabe? Óbvio, eu não sabia, mas o que me deu o gatilho, assim, de pensar, existe toda hora, em todo lugar, alguém precisando daquilo que a gente carrega, da mensagem. Tem tipo, esses eventos, eles têm um papel de nos gatilhar esse entendimento. Posso fazer qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Né? Não, legal. E esse negócio da missão que você fala que ela acontece no curto prazo, mas você precisa ter uma visão de longo prazo, eu acho que ela até alinha muito da nossa humildade, né? Exato. É aquilo que 1 Coríntios vai falar que é Paulo que planta, é Apolo que rega, mas é Deus que dá o crescimento, né? Então, é entendimento que, mano, você tá ali só fazendo o seu no curto prazo, que você vê, fez e o negócio continua, né? Exato. Mas eu acho que um ponto importante da gente trazer também é que depois que a gente tem esse envio, essa ida, o discipulado, o quanto ele é importante de a gente não só ir para lá e ter essa parte do assistencialismo, mas você ser capaz de implementar uma estrutura, né, que consiga trazer essa pessoa para perto e retroalimentar. Então, você conseguir, de repente, alocar essa pessoa numa igreja local, trazer ela, sei lá, criar uma célula dentro da casa dela, né? Então, acho que é um ponto importante também. Total. E para isso, você vai precisar contar com gente qualificada. É aí que volta, faz o círculo completo, assim, sabe?
Então a gente investe em educação, a gente investe nas pessoas estarem buscando por uma excelência naquilo que elas fazem, para a gente poder construir estrutura, para receber aqueles que temporariamente estão sendo ativados, para que elas possam depois serem ativados no seu lugar de trabalho, para que depois construam estrutura e recebam mais gente, e aí vai girando, entende? Legal. Aí o reino de Deus vai avançando, cara. É. Porque a gente precisa, mano, a gente precisa de gente, por exemplo, uma coisa que eu fico pensando assim, o tanto de leis que são discutidas no Brasil, né? Você tem 5.570 municípios, você tem, cada estado você tem uma assembleia legislativa, você tem, para a União você tem o Congresso Nacional, que é a Câmara, você tem o Senado. As leis que passam por ali, o quanto delas ali que tem um conteúdo de princípios cristãos. Não estou falando de você fazer... Vocês estão entendendo? Não é uma lei evangélica. Uhum. Sim, Hoje é o Dia Nacional do Dízimo, entendeu? Tipo, não é isso, assim, não é isso. Mas fazer princípios de verdade, cristãos, que vão daquilo que Cristo ensinou, daquilo que a gente lê na Bíblia, que a gente encontra. Quanto disso está lá? E é muito pouco. E por que é muito pouco? Porque precisa de cristãos fazendo leis. E por que a gente não tem cristãos fazendo leis? Eu não estou falando de disputando eleição, estou falando de fazendo leis. Porque no fim do dia, quem faz as leis é o pessoal das equipes, é o pessoal do backstage, né? É o lobbying. Né? Aquela galera ali de trás, que vai influenciar os pesquisadores. Porque nesses lugares você tem menos cristãos. Você vai ter mais cristãos em outras áreas. Mas esse você tem menos. Por exemplo, abre aí uma revista ou, sei lá, pega um podcast de negócios, compartilhando boas práticas de negócio. Cadê os princípios cristãos ali também, né? Por quê? Porque as pessoas que estão comunicando isso, talvez... Então tem essa questão da gente gerar gente que está capacitada mesmo. E a gente não esquecer disso. Que é missão também. É você estudar, é você fazer teu mestrado, teu doutorado, se formar. Ou se não é isso, é você abrir teu negócio. Nem todo mundo precisa fazer mestrado, doutorado. Eu até arrisco dizer, eu sei que tem gente que não gosta, vai criticar, mas nem todo mundo precisa fazer faculdade. Eu falo isso. Faculdade não é para todo mundo, cara. Se fosse faculdade para todo mundo, já seria obrigatório, igual o colégio é. Então você faz ali e são áreas diferentes. Você pode fazer um tecnólogo, é diferente. Você pode fazer um seminário, alguma coisa. Ou você pode não fazer um curso estruturado dessa maneira, mas do jeito que a educação está hoje, você pode fazer vários cursos livres ou coisa. Tem muito espaço. Sim. Contanto que você faça bem feito e consiga resultados a partir disso. Assim, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira também estratégica de como é que, e aí para quem for líder, que estiver ouvindo a gente, como é que você prepara as pessoas que estão debaixo da tua responsabilidade para eles serem excelentes para o reino de Deus, né? E a gente construir um lugar melhor dessa maneira. Muito bom. Falta muito, né? A gente fazendo coisa boa, e esse coisa é em tudo, né? Produto, serviço, conteúdo, não para cristãos, né? Mas por cristãos. Assim, porque é isso, a gente não desassocia quem nós somos daquilo que nós fazemos. Então, a gente estava falando sobre esse assunto, a gente estava falando mais cedo. Justamente dentro daquele assunto de, poxa, o jovem tem que pensar um pouco para além de só igreja. E a gente falou sobre podcast. Poxa, pode ter um podcast que não fale da Bíblia, provavelmente dita, não fale do dízimo, mas são pessoas falando talvez sobre finanças, mas com uma cosmovisão cristã, com um olhar de não puxar tapete de ninguém, de não, sabe assim? Mas eu queria até mudar um pouco o assunto, tá bom. porque esse também, o Kriegner é um posto de facetas, né? Tem que puxar aí. Vamos fazer uma receita, uma receitinha. Não, eu ia perguntar, cara, também sobre o seu livro de intercessão, né? Que eu sei que é uma área que Deus tem te usado, te levantado muito, assim. Como é que você divide, né? O Kriegner da política, cara, do mercado, do ministério, da intercessão, como é que funciona? Mano, eu não divido, cara. Eu vou e tento, sei lá, ser o que eu sou nessas áreas, assim. Eu vejo que se pensar bem, elas se conectam, né? Não dá pra você estar no meio do governo, política, essas coisas, se você não tiver uma vida de oração, não tiver buscando ao Senhor nesse sentido, sem essa percepção espiritual, não dá. Você não consegue, você não aguenta a pressão, não vai dar. E da mesma maneira, quando você começa a orar pela cidade, quando você começa a orar pelo país, etc., vem pra você uma certa... um gatilho para essas questões de governo, porque você começa a se interessar, né? Não na posição, não no mandato, na exposição, não é nada disso, mas assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, e eu sempre falo, oração é interceder, é você fazer alguma coisa. Tem gente que fala assim, não adianta só orar, né, tem que fazer. E eu falo, cara, isso é a coisa mais errada do mundo, porque primeiro, que pelo português, orar é um verbo, o verbo é uma ação, então você já está fazendo alguma coisa. E depois, quando você está intercedendo, é a coisa mais poderosa que você poderia fazer. E, óbvio, a partir desse lugar de intercessão, você vai ter o encargo para fazer ainda mais coisas. Mas se ela vem sem a oração,
a tua atividade, ela vai ser só, assim, hiperatividade, né? Ela é aquela coisa da reacionária. Então não tem uma estratégia por detrás, não tem uma solidez, não tem uma coisa que... Isso a gente só conquista em oração. Se você for pegar o testemunho do próprio apóstolo Lamartine, quando ele fala sobre a trajetória dele política, ele falou, cara, minha campanha eu fiz de joelho no chão, eu, minha esposa, minha filha, orando, e pra mim esse é sempre o modelo, sabe? Eu sempre lembro desse exemplo, porque foi assim que ele fez e ganhou, foi bem sucedido, fez um baita trabalho a serviço do país, representando o estado de São Paulo. E, cara, tudo isso com base em oração. E foi indo, orando, jejuando, consagrando e orando e jejuando. Então, quando eu fui candidato, por exemplo, eu fui perguntar pra ele, ele falou, o segredo tá aqui, é na oração. É óbvio, tem coisas que você tem que trabalhar, você tem que melhorar e coisa do tipo, mas ele falou, tá aqui, o que eu posso te entregar é isso. E é a receita que faz sucesso, cara. Tipo, é o que dá certo em todas as áreas da vida, né? Muito bom. É você entender que a agenda sai dali, né? Exato. A agenda. Exato. Eu acho que a coisa que queima no coração do intercessor, do profeta, aquele negócio de, cara, aquelas dores de parto por essas pessoas que precisam ser alcançadas, ela te leva a agir. E aí a tua agenda, a tua ordem de prioridades ali do que você vai fazer, ela precisa sair desse lugar. Exato. E aí, não existe ninguém mais efetivo em estratégia do que o Espírito Santo, né? Ninguém é mais assertivo do que o Espírito Santo. Então você entender ali e buscar isso dentro da ordem de prioridades. E é por isso que eu escrevi o livro com a pastora Izenete Rodrigues. A gente escreveu Faz uma Igreja Orar. E foi no período do Descend, de preparação do Descend. Que nem todo mundo sabe, mas a gente fez uma estratégia de 9 meses de oração. E não foram planejados 9 meses, mas assim, aconteceu, foram 9 meses de preparação. Foram mais de 20 mil intercessores que a gente conseguiu mobilizar, orando semanalmente. E a gente tinha os grupos regionais, aí dentro dos regionais tinha os estaduais, dentro dos estaduais tinha os municipais e de alguns outros polos, assim. E eram todo mundo orando pelo Descend, assim, sabe? Então, a gente olha hoje os resultados, os efeitos, e fala, cara, as orações ali não foram em vão, de forma alguma, né? E claro que tem muito mais acontecendo em desdobramento, mas a gente falou, nós precisamos fazer alguma coisa para poder ativar a nova geração em oração também. Porque assim, eu tô no Ministério de Intercessão, cara, já fazem, vamos dizer aí, eu acho que uns 13 anos. Mais à frente eu fiquei por 11 anos na igreja local. Aí nos últimos 2, 3 anos tem a Paula, que é quem organiza na Zion em São Paulo. E aí eu cuidando das outras frentes também no Dunamis, né? E aí, esse tempo todo, a coisa mais rara que você acha nos ministérios de intercessão é homem e jovem. Jovem, homem e mulher, mas assim... Jovem é difícil, com homem... Com homem é mais complicado. Aí você fala, cara... Então eu ia nas reuniões e o pessoal achava, mas quem que é o líder lá do grupo de vocês? Tipo, sou eu. Achava que tinha uma senhorinha com pensava que foi sua avó que é a líder. Já teve uma reunião que falaram assim, mas quando é que chega? Quem é a tal de Krieg? Essa senhora de nome estranho. E chegava eu lá, mano. Então, assim, e a gente precisa mostrar que isso é pra todo mundo. Mas acho que tem uma responsabilidade da liderança também. De não incentivar. Porque, cara, quando você experimenta o poder da oração, mano, você tá orando, sei lá, pelo cara da igreja que tá doente, ou que tá precisando de um romper, e pela oração você vê aquela pessoa se levantar, sabe? Pela oração. A igreja orando incessantemente e de repente um problema que tava afligindo todo mundo resolveu. Sabe? Quando você experimenta isso, é viciante, cara. Então não tem como você fugir do lugar da oração. Eu sempre falo, se você experimentou o poder da oração uma vez, você vai voltar para esse lugar. Não confia em mais nada. Não dá, cara. Quando a coisa aperta, você até tipo, você já fala, beleza, deixa eu orar, deixa eu falar com meu Deus lá, que o negócio vai andar, sabe? Então, é apaixonante. Agora, a gente às vezes, por conta da estrutura e da forma como a gente conduz oração, intercessão, a gente esquece de envolver as outras pessoas nisso. Então tem muita coisa que o pastor fica lá suando em oração, tentando, se desdobrando, mas para a igreja ele passa como se tivesse tudo bem. Não, envolve o resto, envolve o pessoal também, chama para jejuar, chama para chegar às 5 da manhã na igreja, chama para fazer uma vigília, sabe? Os líderes também, às vezes é culpa nossa mesmo, a gente quer resolver para deixar tudo certinho pro público, sabe? Para as pessoas que vão vir, domingo tem que chegar e a igreja tá tinindo, mas cara, durante a semana tá pegando fogo, então vamos envolver as pessoas nisso. E aí as pessoas vão experimentando o poder da oração. E aí o livro fala muito sobre isso, como é que, beleza, experimentei o poder da oração, eu quero crescer nisso. Como é que eu coloco minha vida de oração em ordem? Então, entendendo os princípios, como colocar isso em prática, entender o que é batalha espiritual, entender o que é gerar intercessão, que são duas coisas diferentes, o profético na intercessão, então tudo isso tá lá.
Legal. Tem uma graça de Deus, né? Eu, pelo menos, como pastor, eu sinto muito isso. Quando a igreja ora, assim, uma coisa é a gente orando até como liderança mesmo. Ok, tem favor, tem autoridade, às vezes tem aquela unção madura, mas quando a igreja se posiciona assim, parece que o ambiente muda, é um negócio que você sente uma força, uma sinergia. Eu já vi bicho do cristal, né? Exatamente. Sentimento de vibe. Você sente que, cara, a gente tem igreja grande, cara, você fala, meu, tem 1000 pessoas entendendo o que tá passando aqui dentro, é uma atração que gera, assim. É poder demais. O exemplo disso, pra mim, mais forte é em Atos 12. Quando Pedro vai pra cadeia, e aí a palavra vai dizer que Herodes, ele queria dar uma agradada pros judeus. Então ele prende o irmão de Tiago, e aí ele prende o irmão de Tiago e manda matar. E aí os judeus piram, eles falam, é isso aí, tem que matar esses discípulos, não sei o quê. E aí ele fala, isso aqui é bom, vou mandar matar Pedro. Só que aí era domingo de Páscoa, né? Então aí ele espera, e aí ele prende lá com 16 soldados ao redor de Pedro. E aí a palavra vai dizer assim, mas a igreja fazia contínua oração em favor de Pedro. E aí tem aquele episódio clássico que então os anjos vêm e aí levam Pedro para fora da cadeia já de cara ali, né, pela porta da frente. Então, você vê, qual que é a diferença entre o irmão de Tiago e Pedro? Os dois foram presos pela mesma causa, os dois iam ter o mesmo destino. Mas no caso de Pedro, a Bíblia relata que a igreja fez contínua oração por ele, sabe? Então, esse é o poder. É o poder de... Você fala, cara, mas e aí, Deus não queria que o outro vivesse? Não vou entrar nesse assunto, que é uma discussão teológica gigantesca. Porém, a Bíblia afirma que foi a oração da igreja que mudou o destino de Pedro. Então, quantas outras pessoas não poderiam ter o destino alterado se a gente tivesse em oração contínua como igreja? Quantas outras nações, quantas outras cidades não poderiam, romperes que poderiam acontecer se a gente tivesse de fato naquele mesmo ritmo de oração? Que é a palavra da unidade, né? No Antigo Testamento você tem uma palavra, não da unidade, mas da conformidade. Você tem a palavra no grego que é o homotumadon, que significa mesmo ritmo, mesma intensidade e mesma direção. Então não é nós estamos orando aqui a mesma coisa. Isso aqui a gente pode estar, mas o ritmo não é igual. E aí tem um pastor lá da... Essa é a palavra que fala quando o chão treme, que eles estavam unânimes em oração. Exato, unânimes em oração, exato. E aí é o homotumadon, que aí ele vai puxar naquilo. Então essa união, ela é de 3 maneiras, né? Ela é no ritmo, ela é na direção, ela é na mesma intenção. Então a gente tem um padrão que a gente precisa buscar. Porque você não constrói isso automático. Vamos orar aqui por esse copo d'água. Vai, um exemplo bobo. Vamos orar pelo copo d'água. Eu posso olhar e falar, mano, orar por um copo d'água, cara. Mas assim, o Lucas está pedindo aqui, eu vou orar. Mas assim, não faz sentido nenhum, entendeu? Aí você fala, não, cara, eu amo um copo d'água, eu tenho que orar. Então, tipo, a gente tá com os 3 compromissos diferentes aqui, mas a mesma direção. Já não é homotumadon, já não é unânimes. Então a gente tem que estar na mesma pegada nisso também. E aí tem o pastor da Jocum, Andy Burke, que ele fala sobre isso. Ele fala que o que é unidade? Unidade não é o mesmo lugar, unidade não é o mesmo propósito. Unidade é a mesma disposição de sacrifício. Quando eu estou disposto a sacrificar da mesma maneira que você está disposto a sacrificar, aí sim a gente está em unidade. Então, vamos orar em unidade aqui, estamos juntos aqui orando. Isso não é necessariamente unidade. Mas cara, nós vamos orar pela cura do irmão da igreja lá. Cara, se eu tiver que gastar minha noite inteira, não interessa, tem que acordar cedo para trabalhar, mas se eu tiver que gastar uma noite inteira orando aqui, eu vou, para ver essa cura acontecer, eu vou. E você está nessa mesma pegada, aí a gente está na mesma página. E aí a oração vai fluindo, sabe? E aí grandes coisas acontecem. É a oração constante da igreja em favor de Pedro que fez com que ele não fosse morto, cara. Legal. Muito bom. E eu acho que esse ponto de você trazer a igreja e dar esse poder para que a igreja ore junto, ela depende muito de ministérios se não estão embasados em um cara só, né? Exato. Porque esse ministério que está embasado num cara só, a pessoa está sentando ali com a intenção de consumir. Exato. Eu vou sentar aqui para assistir o que esse cara está trazendo. Agora, se você é um pastor, você é um apóstolo que envolve o teu ministério, que traz as pessoas, envolve o profético, você faz com que essas pessoas tenham senso, cara, isso aqui depende de mim. Eu preciso gerar isso aqui em oração. Então, acho que é um negócio que também, óbvio que vem muito da necessidade da proatividade da igreja e são sinérgico, né? Exato. Vem da liderança e vem da proatividade da igreja. Eu acho que esse lugar de oração, ele testifica coisa no nosso espírito que palavra nenhuma consegue gerar, assim, alinhamento, divisão mesmo. Várias vezes, assim, como no Chuai, assim, a gente sente um direcionamento,
Deus soprando para algum caminho, eu não sei como traduzir isso. E a gente se junta em algum lugar, o Gabriel não, o Henrique é do Try também, ele tá à frente da comunicação. E eu falo, cara, eu tento explicar, e a galera até entende, mas quando a gente começa a orar, e eu ouço a oração das pessoas, eu falo, cara, ele entendeu. Agora ele entendeu, tipo assim, por encargo mesmo, com testemunho no espírito, assim. Então eu acredito muito, assim, no poder da oração e tenho orado pra Deus, cara, gatilhar isso em nós, assim. E, por enquanto a gente tem só se reunido e orado, mas até buscar estratégia, assim. Essa conversa aqui é boa demais pra abrir a mente e criar plano de ação mesmo, né? Pra mudar essa cultura. Não, e eu acho que o ponto é algo que vem, eu vejo muito, e você fala muito isso do teu chamado apostólico, o quanto o apóstolo ele tem essa função de tirar da inércia, né? Ele é o cara que vem, ele bota os fundamentos, né? Como o Paulo fala. Espaço, E ele precisa trazer revelação de Jesus para que as pessoas aí possam ter a revelação e entender a importância de tudo que ela precisa se envolver para fazer. Exato. Eu acho que é uma coisa que funciona é a gente analisar, assim, sabe? De uma forma bem fria. Por exemplo, a gente olha e fala, pô, minha igreja não tá orando, o meu grupo, minha célula, meu não sei o que não tá orando. Tá, quantas vezes eu ensinei sobre oração? E eu acho que, eu tenho falado isso há muitos anos já, e eu acho que ainda continua sendo o assunto mais renegado dentro da igreja. Porque para todo mundo se torna cristão através de uma oração. Você faz a oração de entrega, é naquele momento, né, que você entrega a sua vida para Jesus, etc. Isso cria na cabeça das pessoas, às vezes, um pensamento errado de que todo mundo ora, de que todo mundo tem uma vida de oração. Porque a única coisa das disciplinas que você não precisa de ninguém, você não precisa de nada, você não precisa de nenhum recurso. Você não precisa nem da tua fala. Se você perder a sua fala, você ainda consegue orar. Desde que você esteja consciente, você consegue orar. Então, de qualquer maneira, você consegue praticar isso. Eu fico pensando, quantas vezes a gente parou para ensinar a igreja a orar? Para entender o que é oração? Qual a diferença entre oração e intercessão? Qual é o momento que eu entro em intercessão? Qual é o momento que eu tenho que orar? Quais são os tipos de oração? O que a palavra vai dizer? Quando eu oro com entendimento, o que eu devo pedir? Pedir tá certo ou pedir tá errado? Quando é que é o momento que eu declaro? Quando é que é o momento que eu agradeço? Sabe, tá tudo na Bíblia. E foi o que os discípulos falaram, nos ensina a orar, né? Foi a única coisa que eles pediram. Mestre, nos ensina a orar. Eles entenderam, cara, é o ponto de partida. Se a gente pegar esse ponto de partida aqui, nós vamos fluir nos sinais, nós vamos fluir nas maravilhas, a gente vai poder andar mais perto de Deus, vai dar certo. Agora a gente só precisa aprender a orar, né? Então, quantas vezes a gente ensinou a orar? Aí a segunda coisa quantas vezes a gente treinou o povo na oração? Então a gente às vezes pode falar, pô, mas eu não conheço, o meu pessoal tá orando, não sei o que, tá bom. No culto, se a gente olhar o cronograma do culto, quantas vezes a gente abre espaço para as pessoas orarem durante o culto? E às vezes não, o pastor ora, tudo bem, mas assim, o pastor ora, eu posso ficar aqui espectador, tô aqui recebendo a bênção e ajuda a quebrar essa ideia que você falou, que é a igreja de um homem só. A oração do pastor é mais poderosa, a oração do mediador, pastor, quase, ele, se não for por ele, o sacerdote do Velho Testamento. Tipo, cara, tá errado essa visão, então não é bíblico. Então, quanto tempo de oração nós temos nos cultos? Aí depois a gente vê, tá bom, beleza, então vamos fazer uma reunião de oração. Mas se no culto, que é a reunião da família inteira, a gente não tem tempo de oração, não vai vir o pessoal entendeu? Então é isso que eu falo, a gente tem que expor as pessoas para experimentarem o poder da oração. Que quando ela experimenta o poder da oração, que ela fez, que ela comprou a briga e Deus fez, cara, ela pode passar o que for, ela nunca vai duvidar daquilo que Deus fez, através da oração dela. Eu acho que é legal também que você você falou sobre a distinção dos tipos de oração, né? Da oração, da intercessão. Eu acho que principalmente esses dois é legal falar sobre e conceituar. A gente não tem muito tempo, mas porque muita gente que se converte, não tem essa clareza, fala, não, eu oro todo dia, eu tô aqui falando, Deus, me ajuda hoje nessa prova. Tô caminhando, tô orando. Isso aí, a gente faz isso é importante, mas acho que eu acredito também que existe esse outro lugar de posicionamento, intercessão, enfim, acho que se existe algum tipo de categorização de importância nesses dois, se é um combo, enfim, a sua visão sobre oração e intercessão. Cara, sobre esse negócio de estarem, que as pessoas falam, tô em espírito de oração todo o tempo, né? Isso é válido? É claro que é. Você tá ali, tô trabalhando aqui, tô orando. Tô, sei lá, dirigindo, tô orando. Isso é bom? É bom. Mas o próprio Jesus falou, cara, chega lá no teu quarto, fecha a porta, e aí você fala. Então ele tá falando de um momento reservado para isso. Da mesma maneira, quando a gente olha para a vida dele, ele tinha momentos,
assim, se você quer dizer que você está mais em espírito de oração do que o próprio Jesus, é ousadia. Mas ele mesmo, que estava sempre todo o tempo, ele tinha um momento que ele ia pro monte. E aí, chegando lá no monte, ele se abria com o Senhor, ele falava e depois ele descia, pregava, e aí ele ministrava as pessoas com aquilo que ele tinha recebido. Né? Por isso que ele falou, eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer antes, eu não falo nada que eu não tenha escutado o Pai dizer. Então, acho que isso é importante, ter esses dois momentos. Espírito de intercessão, sim, porém, momento reservado para oração. E aí eu falo, pode até ser estruturado. Sempre falo para as pessoas, cara, faz uma lista de oração. Você fala, não, eu não consigo, não sei o que, escreve. Quais são os motivos que você quer orar, que você quer pedir? Quais são os motivos que você é grato a Deus? Quais são versículos que você quer orar a palavra? Não sei o que orar. Abre a Bíblia, cara. Pega um salmo, tem tanta coisa, um provérbios. Você pode pegar um provérbio daquele dia, um capítulo de provérbios, né? E você pode pegar todos os versículos e vai pedindo ao Senhor que te dê aquilo. Ah, lembrei, minha mãe precisa disso. Vou orar pela minha mãe, vou orar pela minha tia. Vai entrando, né? Vai fluindo. É um quebra-gelo e depois o Espírito Santo vai direcionando. Oração é falar com Deus. Essa é a definição mais simples que a gente pode imaginar e mais verdadeira. Oração é falar com Deus, não tem outra coisa. Agora, intercessão é interessante a gente analisar, porque eu posso falar com Deus, expressar os meus desejos, ou as minhas necessidades, aquilo que está no meu coração. Mas isso é oração. A palavra intercessão no Antigo Testamento, ela é a palavra no hebraico paga. E ela significa justamente o que a gente usa na escola para intersecção, que é promover encontros. E às vezes encontrar violentamente. Então se ele tinha lá duas retas, né, e a intersecção entre as duas retas, você tinha que achar o ponto de intersecção. É a mesma coisa. Então toda vez que eu estou fazendo algo, que eu pego a cruz de Jesus, eu pego o sangue de Cristo, o sacrifício dele, e eu conecto com alguma pessoa, eu conecto com uma cidade, com um país, eu estou promovendo intercessão, estou promovendo um encontro. Por quê? A gente não consegue ir ao Pai se não for por Cristo. É isso que a gente entende, né? E o que Jesus ensinou para nós. Então, a cruz foi a maior obra intercessória de todos os tempos, porque é através dela que a gente consegue ir para o Pai. Então, agora o nosso papel é pegar o que foi conquistado na cruz e aplicar isso para as outras pessoas, para as cidades, para as nações, para as famílias, para as gerações, para as outras coisas aqui da criação. Então, isso é intercessão. Então, é quando eu pego e falo, eu quero orar pelo meu vizinho está doente, eu quero pegar, e na cruz, o Senhor liberou o poder de cura. Ali está, ele, na grande comissão, ele até colocou sobre nós isso. Então, eu vou orar para que ele seja curado. Isso é intercessão. Por isso que eu falo, e aí é legal de lembrar, que a oração é um tipo de intercessão. Legal. Intercessão não se resume à oração. Quando, cara, eu estou orando pela minha família, de repente, eu sinto uma palavra de Deus para alguém. E aí eu posso entregar essa palavra de Deus. Ou eu estou orando por alguém da minha igreja e Deus me enche de compaixão por essa pessoa. E aí então eu vou lá e dou um abraço nessa pessoa. Ou eu dou um presente para essa pessoa. Sei lá, eu quero expressar amor e cuidado. Isso é um ato de intercessão também. Por isso que intercessão não é uma coisa chata, não. E não é estático. Cara, você ora pelas coisas, você vai querer fazer alguma coisa por isso. É o que eu falei da nação, da política, do governo. Você começa a orar pelo Brasil, começa a orar pelo teu bairro. Você vai querer recolher o lixo que já largaram lá. Você vai querer conversar com aquela vizinha que todo dia você passa na frente da casa dela, tá tretando com o marido. Você vai querer falar um dia com ela, você vai querer, porque você está gerando aquilo. Então, a oração é um dos tipos de intercessão. Então, é claro que é super importante, mas a gente não pode travar só nela. Legal. Intercessão é uma jornada, cara. Essa é a parte mais legal da parte de intercessão. Uma jornada. Começa na oração e termina sabe Deus onde. Muito bom, Muito cara. bom. Muito bom. Eu acho que seria legal você comentar um pouco, porque você falou aí, e a gente nota muito, cara, o teu chamado de expansão assim, político, né, governamental. Que Deus tem colocado no teu coração a partir desse lugar que você comentou de intercessão, que você vê hoje como teu grande chamado, qual que é a grande necessidade, déficit que a nação tem, que você acha que você consegue trazer aí, tem sido o seu sonho que Deus tem colocado no teu coração? Animal, cara, eu vou falar que nessa experiência no mestrado, foram 2 anos fora, né? Você consegue ter um zoom out, assim, de tudo que está acontecendo e de onde está, e me aumentou ainda mais o meu propósito de preparar novas pessoas, de sabe, contribuir com o que eu puder. Eu não sou mais inteligente, eu não sou mais capacitado, mais influente, mas eu posso pegar o que talvez eu tenha recebido de Deus e aquilo que eu tenho tentado desenvolver e entregar para pessoas que isso pode somar na jornada deles. E a gente tem uma carência de líderes mais maduros dentro do campo da política e do governo, ajudando outras pessoas a subirem para esse lugar também. Cada um por si.
Até porque rolam ciúmes, né? O cara no governo, na política, ele não quer perder voto. Sim. Então ele vai trazer alguém, se o cara vai somar, fazer a dobradinha dele ali. Então, eu acho que isso é uma lógica que não é do reino de Deus. É uma lógica bem materialista, assim, de cobertor curto, né? Então, o que Deus tem colocado no meu coração é justamente isso, assim, de preparar novas lideranças. Então, por exemplo, esse ano a gente tem eleições municipais acontecendo no Brasil todo. Eu fui candidato na última eleição. Sim. E naturalmente seria candidato novamente. É o que todo mundo fala, cara, é suicídio eleitoral, você não ser candidato, não sei o quê. Pô, cara, eu fui candidato porque eu tive uma palavra de Deus. E aí eu construí isso e beleza. Agora eu não tenho essa mesma palavra de Deus, na verdade eu tenho a palavra de Deus para servir outras candidaturas e outras pessoas estão se colocando. Então é isso que eu tenho feito. Passei nos últimos 2 anos, aí tinha um grupo de pessoas preparando essas pessoas, etc. E aí agora eles estão se lançando candidatos. E aí estão construindo também com outras pessoas que eu vejo que têm propósitos, são cristãos também e que têm essa pegada mais política. E chegou a hora deles. Então eu estou servindo na campanha deles. Também na construção de outras plataformas, não só de eleições, mas também voltados para a questão de governo. Então, recentemente eu comecei a abrir a cabeça para, cara, a gente pode fazer uma influência muito maior através de princípios bíblicos se a gente só abrir mão da vaidade do nome e entender que, cara, não interessa meu nome, sabe? Eu dar um exemplo disso que para mim foi o wake up call, assim, que me fez acordar mesmo, que foi quando nas eleições de 2020 eu apresentei meus planos, as minhas propostas. E aí uma delas é uma lei de combate ao abuso sexual infantil. E é uma coisa que eu tinha percebido conversando com várias lideranças, né, da cidade, especialmente diretores de escola, creches, etc. E aí fiz uma lei, juntei minha equipe, a gente fez uma lei, montou uma lei de prevenção. Como é que a gente vai treinar professores, como é que a gente vai proteger. Porque eu conversava com os professores de creche municipal e muitos falavam, não, a gente nunca teve nenhum caso aqui, a gente nunca teve nenhum caso. Aí no primeiro eu falei, tudo bem, né, glória a Deus. No segundo eu comecei, aí mano, já passaram várias escolas e nunca ninguém teve o caso. Falei, cara, o avivamento chegou, os abusadores, os pedófilos foram tudo embora, ou tá acontecendo e a gente não sabe identificar. Então, a gente criou uma lei para tornar isso obrigatório, para treinar então os professores de como fazer isso. E cara, essa lei, depois das eleições, vários vereadores pegaram, ela já foi aprovada em 6 cidades, já está rodando em 6 cidades. Cara. Algumas só teve aprovação, ainda não foi executada, outras já foram executadas. E não tem meu nome, não se chama Lei Kriegner, não é tipo Programa Kriegner de proteção, mas não precisa ter, e é até melhor. Teve gente que me falou assim, cara, eu vou pegar aqui, eu não vou dizer que foi você, tudo bem, você me autoriza? E deve ter outros que pegaram outras leis, que eu botei 11 no site da campanha, e fizeram lá. Mas esses 6 que eu sei, eles falaram, eu não vou botar teu nome, porque se eu botar você é de outro partido, pode dar uma questão aqui política. Eu falei, cara, esquece, não tem. Você pega esse projeto aí, você põe na sua cidade e faz acontecer pra proteger, pra garantir o fim, sabe? Isso aí me deu um despertar, velho. Eu falei, eu não entrei na eleição no sentido de pegar uma cadeira e ficar lá governando e fazendo as coisas que precisava fazer no legislativo, na cidade. Mas, da minha ideia, outros 6 municípios, incluindo uma capital estadual, colocaram em prática. E aí o negócio tá funcionando. Então, não tem valor nisso. Agora, eu não tenho reconhecimento 0. O outro, eleição, tem meu nome estampado. Qual que eu quero insistir mais? Entende? Então, é uma questão que eu falo, a gente tem que ser guiado pela a palavra de Deus. Se Deus falar assim, cara, disputa a eleição, eu vou disputar com o maior prazer e vamos pra cima. Mas se eu tô vendo Deus acelerar aqui, no bastidor, e as coisas estão andando, melhor ainda, cara. Então vamos seguir. Então eu tô vendo isso, assim. Eu vejo que a gente precisa preparar uma geração, tecnicamente falando. A gente precisa trazer conhecimento, tem que ser uma geração qualificada. Não adianta a gente só falar, crente vai lá defender bandeira contra aborto, contra ideologia de gênero, contra casamento gay, contra muito raso, isso, né? Tipo, beleza, tudo bem, vamos assinar embaixo de todas essas propostas, é claro que nós vamos. Mas, ao mesmo tempo, cara, tem gente morrendo de fome no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem um monte de criança que está evadindo o ensino médio e não está conseguindo uma colocação no mercado de trabalho. A gente está com problemas estruturais gigantescos. A gente ainda tem milhões de brasileiros que não têm saneamento básico. E não é só na zona rural, é aqui em São Paulo, nas grandes cidades. Então, a igreja vai ser resposta para isso, ou a gente vai limitar a unção que Deus derramou na nossa vida de governar as questões morais.
temos que atacar as questões morais, com certeza, porque isso traz implicação também para todas as outras áreas. Mas, e aí? E o restante? Até porque é algo que não é sustentável, né? Exato. Se você atacar o moral sem promover, eu acho que o moral, você agir de acordo com o que está na Bíblia, é consequência de quem teve um encontro, Exato. né? Quem teve a revelação de quem Jesus é. Não adianta você querer falar, cara, isso aqui é errado, homossexualidade é errado. Se você não promover o encontro, para você tornar isso sustentável, essa ética moral, você precisa estar plantando do lado de cá também, trazer educação, trazer qualificação para as usar pessoas. o governo para fazer o papel da igreja. Pra ser uma igreja brasileira, tipo assim, né? O Brasil se torna uma igreja, Exato, né? exato. Cada um, eu sempre falo, cara, Deus criou 3 instituições na Bíblia. Você tem a igreja, você tem a família, você tem o Estado. Sobre cada uma delas, Deus colocou uma autoridade, uma figura de autoridade. Na família, você tem os pais e tem o papel do homem. No Estado, você tem também o governante. Romanos 13 fala da autoridade que é estabelecida por Deus. E você tem também na autoridade na esfera, né, na instituição da igreja, você tem o papel do sacerdote, o pastor hoje, enfim, a liderança. Quando um entra no papel do outro, é aí que a gente perde a autoridade bíblica para atuar. E aí que o negócio degringola. Então, quando o Estado vai brincar de igreja, perdeu. Quando a igreja vai brincar de Estado, perdeu. Quando a igreja brinca de família, perdeu. Quando a família brinca de igreja, também perdeu. Então, a gente tem que saber biblicamente qual que é o papel de cada um deles, para que a gente não venha trocar as bolas e a gente consiga respeitar essas ordenanças que são bíblicas. E tendo esses 3, a gente consegue fluir bem como sociedade, cara. É bênção de Deus, é seguir a palavra de Deus. O Antigo Testamento tem muito isso, né? O profeta que ele, fluindo naquilo que Deus chamou ele para fazer, de ser profeta, de ser a porta-voz de Deus, mas que mudava o destino da nação. Você falou sobre José, né? Sobre José, eu falo José, mas José mesmo, a gente vê Elias, então homens de Deus que por serem homens de Deus impactaram na outra esfera, assim, E assim, só também testemunhando que é muito legal ouvir isso, assim, alguém que entende que a mensagem é maior do que o mensageiro, Exato. Tipo assim, poxa, porque eu sei que você está falando isso aqui, mas é difícil, né? Você coisa uma ideia, a gente existe dentro da igreja, briga para que a nossa ideia no ministério seja reconhecida. Então, só para realmente testemunhar, cara, que para quem é jovem, aprender com isso, que a gente tem que ter uma luta pela causa do evangelho que é maior do que nós, assim, né? Tipo, então, quando a gente fala sobre política e fala sobre o cristão se posicionando na política, a pessoa que se sente nesse encargo, ela já enxerga ela estando lá com o rosto, vou lutar por você, cristão, e ela recebendo reconhecimento, olha, esse é o homem da igreja. Só que, cara, abre a mente, o propósito não é você estar lá, mas o reino estar lá, né? E às vezes, para o reino estar lá, você vai ter que estar no back office ali, por detrás. Então, só para testemunhar, porque edifica muito, assim. E acho que muita gente pode ser incentivada a desfazer essa visão até performática, né? De querer, tipo assim, a vontade do cara nem é tanto a mudança, a reforma, mas é ele ser o agente de reforma. Então, assim, cara, a gente abrir mão de tudo e viver esse compromisso integral com a missão de Deus. Não, e aí vira o show de horrores que a gente viu no último debate aí, né? Da Band, um xingando o outro, é ataque a nível pessoal, não vai para as ideias, né, cara? Exato. Muito bom. É isso, cara. Eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer isso. Tem uma galera cada vez mais gente querendo trabalhar pelo país, querendo fazer algo, sabe, maior do que si mesmo, maior do que só, vou lucrar aqui, vou crescer. Dentro das igrejas, as pessoas querem fazer isso. O cristão tem essa vocação social, tem essa vocação pública, né, para o serviço público já de natureza. Acho que a gente já nasce sabe, quando você tem a vivência na igreja, você já sai na frente do que outros que não têm essa mesma vivência. Então, eu acho que a gente tem um papel aí que, cara, estamos com a faca e o queijo na mão. O que a gente falta ainda são lideranças ligadas nisso, né? Você olha, por exemplo, quantos vereadores, deputados que estão aí há 5, 6 mandatos, ou até menos, 3, 4, 5 mandatos. Você pergunta, quantos líderes esse cara já levantou? Quantos outros discípulos ele fez dentro da política, assim, sabe? Aí você pode achar várias desculpas, mas não nenhuma delas vai ser bíblica. Porque em todos os lugares a gente tem que, sabe, multiplicar. E essa é a coisa saudável, né? A gente fazer outras pessoas também assumirem nosso lugar. Então, se você tem um pastor, esse pastor não gera discípulos, ele é pastor do quê? Entende? Se nós somos líderes, se você é líder de uma célula e você não está gerando discípulos, então, quantas pessoas a gente está conseguindo multiplicar e fazer crescer para esse lugar? E eu acho que a gente precisa olhar para isso dentro da política, e política de pessoas, lideranças cristãs. Qual que tem sido a responsabilidade? Porque a gente tem em todos os estados, municípios, quem estiver ouvindo isso aí de diferentes lugares, vai saber, você tem pessoas de todos os lugares.
que estão lá há muitos anos. Toda cidade tem um figurão. O pastor X, o missionário Y, o apóstolo tal, que tá lá 5, 6, 7 mandatos, cara. É muito tempo. E esse cara gerou o quê de frutos? Ah, mas ele é um cara correto. Ótimo, não duvido que seja. Espero que seja. Diante dele e diante de Deus ele vai saber. Mas assim, pro reino de Deus tem que ser mais do que correto hoje, sabe? A gente precisa multiplicar lideranças, a gente precisa ter resultados, a gente tem que ter políticas públicas de impacto mesmo, positivo para a cidade, para dizer que, ser correto, ser transparente, ser não corrupto, isso é o mínimo, né? Então a gente precisa ter resultados um pouco melhores que isso. Vamos lá, igreja, ajuda nós aí. Mas muito bom, cara. Obrigado pelo teu tempo, Kriegner. Eu acho que é um prazer, cara. Muito bom debater ideias que são maiores do que a gente, né? E que a gente sabe que aqui a gente tá gerando sementes também para quem tá assistindo e para que isso continue fluindo. Então, obrigado por ter topado, obrigado por ter vindo. Obrigadão. Gente, obrigado aí por vocês que assistiram até o final. Aqui é o TroyCast, deixa o teu comentário, deixa o teu like aí, compartilha esse vídeo e a gente espera vocês no próximo, fechou? Tamo junto. Valeu! Valeu!